Caio Júlio César Augusto Germânico, carinhosamente chamado de Calígula por causa das pequenas botas militares que usava quando criança, era filho do amado general Germânico. Sua chegada ao poder foi celebrada com grande alegria, que durou 100 dias. O povo via como herdeiro de uma dinastia gloriosa. Sua chegada ao poder foi celebrada com grande alegria pelos senadores, que respiravam aliviados após a paranoia de Tibério. Ninguém me imaginava que aquele jovem educado e culto se tornaria no imperador depravado e violento. Os primeiros meses de seu governo foram vistos com entusiasmos pelo povo. Reduziu impostos, libertou prisioneiros políticos, organizou espetáculos magníficos. O povo adorava o regime e o império de Calígula. Depois dos terríveis anos de Tibério, o povo romano acreditava que agora havia chegado a era de ouro de Roma sob o comando de Calígula. Calígula andava entre o povo, era adorado por senadores, andava entre o povo, assistia aos espetáculos e as mulheres jogavam flores para que ele passasse. O povo romano não acreditava em tamanha bondade vinda de homem tão poderoso. Queria, enfim, os deuses abençoado Roma com um imperador digno de seu povo, digno de ser adorado como a um rei. Tudo ia bem até o outono de 37. Neste ano, Calígula foi acometido de uma doença. Ficou meses acamado, e quando por fim melhorou, era um homem diferente. Toda a bondade parece ter sido tirado dele, e ele agora ressurgiria como o imperador mais temido da história de Roma. Os primeiros sinais de sua mudança foram vistos nas estátuas. Calígula agora queria que todas as estátuas de Roma tivessem o seu rosto. E isto foi apenas o começo, o pior ainda estava por vir. O imperador, que tinha olhos amorosos, agora tinha olhares sombrios, como se não tivesse sentimentos. À noite, vagava pelo palácio conversando com estátuas, com a lua e com inimigos de invisíveis. Por diversas vezes foi encontrado vagando nu pelos jardins do palácio. Era o começo do fim. Mas as coisas começaram a piorar. Começou a se envolver com suas irmãs, demonstrando por elas um amor carnal. Ele ficou obcecado pela sua irmã Drusila, particularmente sua preferida. Ele a chamava de sua Diana, tratava a ela como sua esposa. Passou a apresentá-lo em público como sua esposa fazia com que sentasse à mesa em banquetes oficiais, como se sua esposa fosse. Era apenas o começo de algo que a história jamais esqueceria. Quando Drusila morreu, decretou luto oficial, e ninguém podia mais rir ou festejar, pois seria condenado à morte. Voltou-se então para suas outras irmãs, mas ele estava inconsolável, e o seu próximo passo seriam as esposas dos senadores. Começou com as esposas dos senadores. Agora se estendia às filhas. Quando algum senador não concordava ou reclamava da situação, encontrava no dia seguinte seu filho, castrado, ou então nunca mais o encontrava. Na Roma de Calígula, todos eram vítimas ou cúmplices. Nesta época, em Roma, não havia espaço para neutralidade, ou seguia os mandos do imperador, ou se encontrava com a morte lenta e, por vezes, pública e humilhante. O médico imperial Lúcio, escriba, deixou registros escondidos de todas as atrocidades cometidas na época. Ele era responsável pelos exames das esposas e das filhas dos senadores para saber o quanto elas suportariam. Estavam aptas a servir para o divertimento do imperador. Algumas mulheres, para tentar escapar das atrocidades, tentavam deformar seus rostos e seus corpos, mas para o imperador a beleza mais atrapalhava do que ajudava naquilo que ele chamava rituais de purificação. O imperador fazia entrevistas, exames, perguntando às esposas e às filhas dos senadores sobre suas intimidades, isso tudo, na presença dos esposos e dos pais senadores, que nada podiam fazer.
Não era simplesmente um sadismo doentio, era algo burocrático anotado nos mínimos detalhes. O comportamento durante as orgias e as sessões de sexo eram detalhadamente anotadas para que o imperador ficasse sabendo como estavam reagindo as mulheres e os senadores. Depois de um tempo, o imperador resolveu cobrar para quem quisesse passar uma noite com a esposa ou com uma filha de senador. Estava instituído o prostíbulo oficial do Império de Calígula. Com o passar do tempo, o imperador, vendo a possibilidade de ganhar muito dinheiro, permitiu que o povo assistisse a estas orgias, porém agora elas se realizavam com a participação de escravos, gladiadores e até mesmo animais. A prostituição agora ganhava um novo nome: serviço divino. Todos os valores arrecadados eram levados aos tesouros do império para que estes fossem usados para alguém do povo romano. Haviam quartos especiais, como a Câmara de Vênus, para as orgias forçadas, onde as mulheres eram obrigadas a recriar cenas mitológicas. Também havia o quarto de Príapo para as torturas sexuais. O Senado romano, antes decorado com mármore e estátuas dos deuses, agora estava decorado com pinturas de mulheres e homens nus em cenas de sexo luxurioso. As mulheres mais jovens eram levadas para um lugar que o imperador chamava de escola divina, onde eram preparadas e treinadas para o serviço divino nas câmeras que estavam prontas para recebê-las e fazer delas prostitutas do império. Quando uma mulher ficava grávida, não tinha direito a ver seu filho. Estes eram levados e educados para servirem fielmente ao imperador. O imperador, por vezes, também participava destas orgias, e os filhos deste tinham tantos direitos ao trono quanto qualquer outro. Os filhos homens também não escapavam. Eram feminilizados e usados no bordel imperial para te satisfazer as vontades e os desejos do imperador, que dizia estar fazendo um serviço a Roma com esta oferenda aos deuses. O imperador mandava vestir os meninos com roupas de mulheres, colocar neles maquiagem e eram tratados de forma igual às mulheres, nestes rituais macabros que fizeram de Roma, nesta época, um verdadeiro inferno na terra. Neste louco governo de Calígula, tudo era organizado. Haviam contadores, médicos, parteiras e até mesmo um serviço de transporte para todos aqueles que faziam parte deste grande sistema que, embora perverso, dava muito lucro e que, na crença do imperador, era um serviço divino. Embora houvessem quartos especiais, muitos destes rituais eram feitos no próprio Senado. Na presença dos senadores, suas filhas e esposas eram tratadas de forma degradante, enquanto eles eram obrigados a assistir calados e sem protestar. O imperador, grande mestre de cerimônia do ritual divino, dava ordens e dizia como deveriam ocorrer os abusos. O imperador também decidia quem ia com quem, e a qualquer momento poderia selecionar um dos senadores para que este participasse não com sua esposa, mas sim com sua filha. Algumas vezes, o imperador tinha a honra das virgens, um scriba anotava o performance. Tudo era registrado. Após o imperador se satisfazer, entregava às moças. Como presente aos guardas imperiais e aquelas que conseguiam disfarçar o sofrimento, recebiam como prêmio maldito mais algumas horas com os gladiadores em grupo. Muitas mulheres tomaram veneno e deram até mesmo às próprias filhas para que essas não tivessem que passar pelas atrocidades que aconteciam dentro do palácio. Tudo isso foi registrado pelos escribas da época. Calígula mostrou o que alguém é, quando tem o poder absoluto. Porém, apesar de ter uma guarda que o protegia e até o venerava, ele não foi capaz de escapar das tramas preparadas para tirá-lo do poder e da vida. Calígula foi assassinado pelos homens que o protegiam, junto com os senadores da família de Calígula. Não sobrou ninguém.
apenas os de todos absurdos cometidos durante seu período como imperador de Roma.